Apoio Cultural América Consultoria. Marketing digital ao seu alcance. Olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais um programa 15 Minutos com Julie Costa. E lembrando que hoje sextou, hein? E sextou aqui com informação de utilidade pública. Vocês sabem que o intuito do programa 15 Minutos com Julie Costa é informar e transformar. E hoje eu trago uma doença, né? No caso, uma patologia que ela tem um aumento recorde em todo o Brasil. E saiu, inclusive, matérias nesse último mês do aumento aqui no estado do Rio de Janeiro. E é um tabu. Poucas pessoas conversam sobre essa doença. E por isso, né, a desinformação sobre o caso, justamente, leva ao alto grau de contágio e também até de falecimento. Bom, eu trago o doutor, tá? Ele é especialista em DST. Ele é professor titular da UFFJ, Universidade Federal Fluminense. Ele já está conosco. O nome dele é Dr. Mauro Romero Passos. Seja muito bem-vindo. Desculpa aí que Romero ficou perto de Romeu. Como eu ia falar, doutor, seja muito bem-vindo ao 15 Minutos com Julie Costa. É um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia e obrigado pela oportunidade. Nada, obrigada ao senhor por trazer essa informação para a gente. Eu costumo apresentar os convidados para mostrar que eles têm propriedade de causa para falar sobre a pauta. Então, o senhor é professor titular, né? Chefe do setor de DST da UFF. Fala um pouco mais sobre os estudos, sobre a carreira do senhor. Pois bem, bom dia a todos. Eu sou médico, formado pela Faculdade de Medicina em Teresópolis. Depois fui fazer especialização, mestrado em ginecologia na Federal do Rio de Janeiro, no Instituto de Ginecologia. Depois fui fazer doutorado em microbiologia lá no fundão também da UFRJ. Fiz concurso para a UF e entrei como professor auxiliar da Universidade Federal Fluminense em Niterói. Logo criamos um ambulatório de doenças sexualmente transmissíveis e aí eu fiz carreira, auxiliar, assistente, adjunto, associado e hoje sou um professor titular da Universidade Federal Fluminense, que é um dos meus grandes apoios. Perfeito, doutor. Então, com certeza, ninguém melhor para falar sobre essa pauta. Doutor, o que eu tenho observado, eu sempre trago as minhas pautas, né, da boca popular, como se diz. E onde está o povo é onde eu estou observando para justamente pesquisar, combater as fake news, a desinformação e levar a informação às pessoas, através dessas pautas diferenciadas que tem aqui no 15 Minutos com o Julie Costa. E a sífilis é uma patologia muito pouco, né, tocada. Poucas pessoas, eu mesmo já vi poucas vezes alguma entrevista, alguma reportagem sobre o assunto. A grande mídia ela não aborda certos assuntos e isso gera justamente uma confusão e é essa a missão nossa, informar e transformar. O que é sífilis? Fala com a gente que agora a gente vai desvendar esse tabu. Sífilis é uma doença sexualmente transmissível, milenar. A primeira vez que apareceu a palavra sífilis foi num poema latino de um médico italiano de Verona, da terra de Romeu e Julieta, que era o Girolamo Fracastoro. E o Girolamo fez um poema no qual aparece pela primeira vez a palavra sífilis, no qual ele deu um nome bem variando de Sífilos, que era um pastor, que o rei da região gostava mais do pastor do que dos deuses. E aí os deuses, chateados com o rei, deu uma chaga que na época era chamado de mal francês. Verdadeiramente, o italiano falava mal francês, o espanhol falava mal inglês, o francês falava de mal inglês, e ninguém queria o mal. Era uma peste sexualmente transmissível que
dava umas manchas, feridas na pele e o indivíduo acabava morrendo, porque na época não tinha tratamento. E o Girolamo jogou nesse livro chamado Sífilis, Sive Morbus Gallicus, em latim, que significa sífilis, o mal francês, e acabou pegando, e a coisa foi evoluindo, e mais tarde se descobriu mais detalhes. Então, é uma doença que pode ser transmitida por sexo, por sangue contaminado, e também da mulher grávida para o seu bebê. Hoje em dia, o sangue contaminado é bem menos frequente. Perfeito. Quais os sintomas, doutor, da sífilis e como identificá-la? Muitas pessoas estão contraindo essa doença, né, sem saber, justamente porque não tem essa informação. Os sintomas, né, tem a questão da pele, tem todo um sintoma, e como a gente pode identificar? Porque o médico, é claro, tem propriedade de causa, estudou para isso. E a gente, o ser humano comum, como pode identificar? Olha só, primeiro, isso eu agradeço essa oportunidade para a gente popularizar o tema, colocar, como você bem falou, nas plataformas para a população em geral. Guardem uma frase que tem séculos. Sífilis é a grande imitadora. Ela imita qualquer doença. A maioria absoluta das doenças pode ter um sinal ou um sintoma. Sinal é o que o médico vê, uma mancha, uma ferida no genital. Sintoma é o que o indivíduo fala, uma dor nos ossos, uma febre, isso é sintoma. A sífilis, ela, muitas das vezes, é mais visível no homem a lesão inicial, chamada de cancro duro. Ela começa com uma ferida no genital. Porém, na mulher, essa ferida pode ser em vagina, que não se percebe bem. Depois, a sífilis, que cai no sangue, faz adenites, faz carocinho pelo corpo, no inguinal principalmente, e depois faz manchas na pele, feridas das mais variadas, rarefação do terço distal de sobrancelha, queda de cabelo, lesão no coração, lesão no olho, e tem um volume de sintomas que qualquer médico pode cruzar. Uma doença no olho, uma doença na pele, e muitas das vezes é a grande imitadora. Então, para se descobrir, precisa estar sempre em contato com o médico, fazer rastreio. Existe a sorologia para sífilis, que se busca os anticorpos no sangue. E, no popular, qualquer feridinha, qualquer mancha, qualquer protuberância pode ser uma sífilis. Mulher grávida deve fazer exames de rotina 2 a 3 vezes durante a gravidez, exame de sangue. E essa sintomatologia, Júlio, são as mais variadas. Eu vejo homens com 87, 90 anos, com lesão, manchas na palma da mão, manchas na planta do pé, que pode ser sífilis. Qualquer manifestação clínica pode cruzar com a infecção por sífilis. Então, é um inimigo invisível que realmente a pessoa não tem nem como muito se defender, a não ser, né, justamente prevenindo a transmissão. Porque eu também gostaria de perguntar para o senhor, eu li que os homens são os mais afetados nessa enfermidade. Procede esses fatos? Os dois. Justamente porque o senhor falou sobre uma parte que justamente poucas pessoas querem tocar, mas eu vou tocar. A minha missão é informar, justamente. O órgão genital do homem, ele é para fora. Então, justamente, percebe-se mais, tipo, qualquer tipo de ferida, qualquer tipo de anomalia. O órgão genital da mulher, por ser interno, ele justamente mascara mais ainda
o diagnóstico. É isso que o senhor quis A dizer? primeira lesão, faz sentido. A primeira lesão é chamado cancro duro. É uma lesão, normalmente uma lesão única, muitas das vezes na cabeça do pênis, glande, mas pode ser na haste, pode ser no escroto, também conhecido como bolsa escrotal. E essa lesão única, ela pode desaparecer espontaneamente, dar uma íngua na virilha, o treponema, que é a bactéria, cai no sangue e faz a contaminação no corpo todo. Na mulher, Julie, como você disse, pode ser na vagina e não se percebe bem. E aí a doença, na fase inicial de cancro duro, verdadeiramente é mais percebida no órgão genital do homem. Mas pode ser na boca. Eu atendo gente com lesão na boca, com lesão no ânus. Então, a sífilis, se eu tiver que escolher uma frase para esse programa, eu quero dizer: sífilis, a grande imitadora. Perfeito, doutor. Perfeito. É sério o caso. É muito sério. A gente ri, mas é de nervoso. Como ocorre a transmissão da sífilis? É justamente a maior, né? A maior quantidade, o que eu tenho entendido e pesquisei sobre esse assunto, é através das relações sexuais? Sim, na relação sexual, mulher ou homem, homem, mulher, homem com mulher, enfim. Mas na relação hoje é um volume muito grande pelos contatos. As lesões de sífilis, elas são muito infectantes nessa fase inicial e na fase de manchas, chamada de roséolas, que dão placas altamente habitadas pela bactéria. Já teve uma contaminação grande, Júlio, através de seringa contaminada, sangue contaminado, transfusão. Hoje, praticamente zero o fato da transmissão sanguínea. Pode ocorrer em drogados em rua, gente que troca seringa na rua, pode contaminar porque a bactéria fica no sangue. E uma forma muito preocupante, e aquela que é uma vergonha, deveria estar nos tribunais, no Ministério Público. Você que trabalha no Ministério Público deve dar atenção, porque mostra um erro, uma fragilidade, que é a transmissão vertical. O que é transmissão vertical? É a mulher grávida que está com sífilis, não faz o diagnóstico e o tratamento na época apropriada e o seu bebê é contaminado e ele nasce com sífilis. É uma vergonha. E o Brasil, infelizmente, é um grande campeão de sífilis congênita. Respondendo a sua pergunta, relação Doutor, sexual, só um momento, uma dúvida. No caso, o senhor está... Essa parte eu não fiquei meio perdida, mas o que eu entendi é que na hora do parto, a mãe está contraindo a sífilis por incompetência médica? É isso? Não. O que eu quis dizer é que a mulher grávida com sífilis não fez o diagnóstico com o bebê dentro da barriga, não fez o tratamento na hora certa. O tratamento para a mulher grávida tem que ser, no mínimo ou no máximo, até um mês antes do parto. Se ela tratar próximo do parto, o seu bebê vai ficar internado. Ela pegou sífilis antes da gravidez ou durante a gravidez. Não diagnosticou, não tratou até um mês antes do parto. E o seu bebê, então, nasce contaminado. Nasce contaminado. Então, o erro, qual é o grande erro, Júlio? Briga por mim.
briga por nós, que essa mulher grávida seja atendida rapidamente, diagnosticada rapidamente e tratada rapidamente. E é uma vergonha no Brasil o número de sífilis congênita. Está duvidando de mim? Tranquilo. Entra e procura sífilis congênita, indicadores agora. Sífilis congênita, qual é a diferença? Sífilis congênita. Explica para a gente, por favor. Qual é a diferença entre uma e outra? Sífilis congênita é a sífilis no bebê. Que a mãe teve sífilis e não foi tratada. Ou morreu. Muitas crianças morrem e a mãe tem um abortamento por sífilis, porque mata. Algumas vezes mata aos 7 meses, a 8 meses de gestação, e o bebê nasce morto. Às vezes o bebê nasce vivo com sífilis. A isso chama sífilis congênita. Classificação: sífilis adquirida. É a sífilis adquirida via sexual ou sífilis adquirida via sangue, contaminação por sangue. Raríssimo. Outra classificação é a sífilis congênita, também tecnicamente conhecido como transmissão vertical da sífilis. Sífilis adquirida, sangue, sexo. Sífilis congênita, mãe grávida com sífilis, contaminou o bebê nasce com a patologia. Ou morre. Ou morre, né? Ou morre na barriga da mãe. E esses casos são muito comuns, né? Pela indignação. Né? A gente percebe a vergonha, a indignação por ser um doutor na área. Vergonha. Justamente. Está faltando um pouco de empenho, eu acredito. Né? Fala um pouco sobre o aumento. Eu li que foi, no último ano, 400% em todo o Brasil, e o Rio de Janeiro está liderando como o estado de maior contaminação. Eu li isso a semana passada, então as pessoas, é sempre o que eu digo, o 15 Minutos com Julie Costa, esse programa é dedicado a combater as fake news, é para trazer fatos de fontes concretas. Então, tipo assim, quem quiser pesquisar mais ainda, eu aconselho que pesquise e leia fontes científicas sobre o assunto, que é sério e é muito grave. Fala com a gente sobre esse aumento, como tudo está acontecendo e como a gente pode se prevenir, porque, como o senhor falou, detalhou nesses minutos para a gente, é um inimigo invisível, que pode mutar de pessoa para pessoa, então a gente está, tipo, um refém, né, de olho tapado nesta situação. Essa bactéria, essa doença pode ser invisível, mas pode dar muitas lesões que o pessoal bobeia. Lembrem, a sífilis é uma grande imitadora. Na verdade, Júlia, tem várias situações. O que não é o aumento exclusivo do Brasil. Muitos países estão aumentando. Estados Unidos está com aumento, Canadá está com aumento, Japão. No outro dia, eu li um artigo de 2019 com um aumento absurdo de sífilis congênita em Tóquio. A população mundial está aumentando. Relação sexual é uma coisa boa que perpetua a vida. Porém, muitas das vezes, você não consegue perceber que o outro tem sífilis, não usou o preservativo em todo momento, não fez o teste de rastreio para ver se está com sífilis, e há o aumento, como há o aumento de todas as doenças transmissíveis. Não é exclusivo do Brasil. O outro detalhe, Júlio, que eu queria chamar a atenção é que o aumento também se dá pela maior procura, pelo maior pedido de exame dos médicos. Verdadeiramente, quando eu comecei a estudar medicina, a sífilis era um tabu 50 mil vezes maior do que é hoje. Hoje, nós estamos falando ao vivo na televisão. Na década de 70 não se podia.
Na década que tinha aqueles regimes fechados, falar em sexo na televisão era proibido. Falar a palavra pênis na televisão, o cara era preso. Hoje a gente fala, mostra camisinha, debate. Então, tudo isso também aumenta. O Rio de Janeiro tem muito, porque tem muita sífilis, ou também tem muito porque está se pesquisando muito. Tem os dois lados. Então, eu queria observar que tem um aumento, sim, as pessoas mantêm cada vez mais. Nós estamos vendo agora na Covid, com todo o problema de Covid, vai na praia de Caraí, de Copacabana, vai na Broadway em Vassouras, que você vai ver um aglomerado de gente sem máscara. Ou alguém tem dúvida que a máscara, que a aglomeração não facilita. Isso para a Covid, matando. Imagina para a sexualidade. Então, tem essas vertentes que está acontecendo, na verdade, Júlio, no mundo inteiro. No Brasil, com o processo educacional mais baixo, a escola não debate bem, a escola não disponibiliza camisinha. Hoje, Júlio, da mesma maneira que a escola, que o serviço público deveria ter porta-camisinha, porta-máscara, né? Distribuindo máscara na estação das barcas, na estação nos aeroportos, as escolas tinham que ter máscaras, camisinha, debatendo isso. Porque as meninas, os meninos, nós todos estamos tendo relação. Então, eu vejo que tem mais porque tem, mas também tem mais porque há um aumento da demanda da pesquisa. Isso é um dado, é um dado bom. Há um aumento da informação. As pessoas estão tendo mais acesso à informação, ao esclarecimento, sim, devido justamente ao jornalismo, sim, independente, buscar levar as informações corretas para a população, e através disso as pessoas têm percebido que tem algum sintoma e têm procurado o médico, e aí o médico solicitando mais exames, e foi para a estatística de aumento. E mais de notificação também. Hoje a gente tem mais de liberdade, que antigamente todo mundo ficava com medo de colocar o nome das pessoas. Então, hoje as secretarias têm vigilância. O grave problema que eu vejo ainda é que essas vigilâncias não vão atrás dos casos para poder... Não investigam a fundo para poder combatê-los. Não investigam a fundo. Agora, fala com a gente, doutor, como a gente pode se prevenir? Essa é a pergunta-chave, porque todo mundo precisa estar atento à sífilis. É uma doença perigosa, entendeu? Contagiosa. Justamente hoje, na nossa sociedade, vemos que o sexo virou uma banalidade, né? Todo mundo se relaciona com todo mundo, é homem com mulher, homem com homem. Sempre foi assim. Sempre foi assim, mas hoje está mais publicizado. Hoje está mais permitido, exato. Tem mais gente. Tem mais gente se envolvendo nessa história e fazem, inclusive, sexo em grupo, né? Tem muita coisa por aí que a gente até Deus duvida, né? Só Deus sabe, na verdade. Mas para as pessoas normais, né? Para as pessoas normais, que as mulheres e os homens normais, com sua vida ativa, sexual, né? Ativa, o que deve fazer para se prevenir? Júlio, só um contexto. Eu acho que o grave problema não é ter sexo em grupo. O sério problema não é só ter relação assim ou assado. O sério problema é estar infectado. Se você não estiver infectado, não tem problema. O sério problema é não se cuidar, no caso. É não se cuidar. Para proteger o próximo também. Esse, para mim, é o problema. É você. Hoje nós temos... Não, em termos práticos, para a gente não ficar aqui divagando, que você tem tempo. Em termos práticos, amanhã, sábado ou segunda-feira, que todo mundo procure o seu médico, procure um posto de saúde, que o Brasil tem, é um dos melhores serviços de saúde pública do SUS do mundo.
Se a gente pode reclamar 1000 coisas, mas raro é o país que tem um SUS que o Brasil tem, e nós temos que defender isso. Segunda-feira vai no SUS e fala, quero fazer um teste para si. Esse é o primeiro. Porque você vai pegar o rastreio. Segundo, tem ferida, tem secreção, vai procurar o auxílio médico. Terceiro, camisinha em todas as relações, especialmente com pessoas que você não tem uma segurança de ter ou não o teste. O que eu concordo que é muito difícil. Vamos lá. Você vai sair aí numa balada e você vai falar, cadê o seu chip? Cadê o seu QR Code para saber se é Covid negativo, sífilis negativo, HIV negativo? Mas eu devo procurar, eu devo ter isso. E aí, na dúvida, camisinha em todo o período. Muitas das vezes, Júlio, a pessoa começa o rally-roll, entra, sai, bota aqui, raspa por ali, aí vai gozar, bota a camisinha. O ideal é camisinha o tempo todo. O ideal, aí é ideal, é ter relação com quem não tem infecção, provocar esse debate na rua, provocar esse debate na população, na escola. Conversar hoje, com o seu próximo, né, com seus amigos e vizinhos, é super importante. Eu acredito na família, esse debate tem que entrar no café da manhã. E hoje, nós falamos muito mal do Brasil muitas das vezes. Eu não falo tão mal, não, eu só quero é corrigir. Hoje, se segunda-feira a totalidade de quem estiver assistindo procurar o SUS vai conseguir fazer o teste. Vai ser 1 ou 2 ou 3 que não vai. Então, procure o seu teste para você saber. Isso agora eu quero saber com o senhor, olha só, procure o seu teste. Fala com a gente tem, né? Eu falei com o senhor que é 15 minutos com a Júlia Costa, mas a gente já tem 28, mas a informação é importante, então não tem problema, a gente já está para terminar. No caso, eu quero que o senhor faça as considerações finais e nos diga onde procurar, qual é o médico, qual é o primeiro procedimento. Eu chego no postinho, na UPA, no hospital, a quem eu procuro? Porque tem muita gente que também fica com vergonha, né, doutor? De falar uma coisa, não é? É um tabu muito grande, as doenças sexualmente transmissíveis. Então, existe um atendimento melhor, diferenciado? Como funciona? Fala com a gente, por favor. Média, Brasil, tá? Niterói é 40-50, São Paulo é 40-50. Mas a média Brasil, 30% da população brasileira tem um plano de saúde. Vai no seu médico que você se sentir confortável, o seu clínico, o seu ginecologista, o seu urologista, vai no médico que você confia, que você vai. E fala, olha, eu queria fazer os testes para sífilis, para AIDS, para hepatite. 70% e no SUS? Porque o plano de saúde, a gente, o plano de saúde é tudo mais fácil, né? A gente já sabe quem tem, graças a Deus. Mais ou menos. No SUS. Vai no posto de saúde, vai no médico de família e fala, olha, eu queria fazer. A maioria dos postos de saúde do Brasil, Júlio, tem teste rápido para sífilis, HIV, hepatite B e hepatite C. Você chega lá e fala, olha, eu vi um programa, eu tenho dúvidas, eu já tenho relação sexual, eu nunca fiz o teste, eu queria fazer os meus testes. E aí vai ter o aconselhamento para fazer os testes. Mulher, procurar para fazer os testes do preventivo, câncer de mama. E o homem, procurar o médico de família para explicar a mesma coisa e pegar a camisinha, pegar o detalhe sobre planejamento familiar, sobre métodos para não engravidar, discutir outras doenças. Então, no SUS, eu não tenho medo de dizer que a maioria dos postos fazem um teste rápido. O Ministério da Saúde disponibilizou milhões e milhões de testes. Tá claro? Mulher grávida. Existem, inclusive, aqueles mutirões. Agora, nesse ano, foi um pandemônio, tudo está desorganizado.
e o que já era desorganizado está pior, né? Mas essa Sim. questão eu já vi em várias cidades que eu viajo, e até, inclusive, nos interiores, ônibus, né, que levam, são mutirões, para fazer esses testes, justamente, sobre DST, tudo gratuito, né? O SUS realmente é um modelo, Sim. só precisa melhorar, né? Só precisa Ajustar. melhorar, Eu ajustar. queria deixar uma mensagem, eu sei que está chegando no final, eu sou prolixo. Existe um filme, existem vários filmes, vários livros. Quem quiser anotar, Memórias de um Cirurgião Barbeiro, de Heitor Rosa, um professor, fala da história do Girolamo. Mas tem um filme que é fácil assistir, chamado Heleno, com um cara que eu sou fã, chamado Rodrigo Santoro, ganhou prêmios. O Heleno foi um jogador de futebol do Botafogo, esse mesmo Botafogo que não está tão bem no campeonato, mas é um grande clube. O Heleno, estrelado por Rodrigo Santoro, foi um grande homem, um grande galã e um dos maiores jogadores de futebol. E ele morreu, Júlio, internado num sanatório em Barbacena, em Minas Gerais, com neurosífilis, porque teve sífilis e não foi tratado. Um médico, né? Um médico, né? Não, ele era jogador de futebol. Jogador Foi de oleiro, jogador futebol. de futebol, riquíssimo, galã, E um cara não se com nível tratou, não foi superior. diagnosticado e não ligou, né, Foi, muito. foi diagnosticado, não quis tratar e os médicos do Botafogo não o trataram. Ele morava no Copacabana Palace, ele era um jogador maravilhoso, um homem muito lindo, um homem muito bonito, glamouroso, namorava muita Mas, gente. infelizmente, como não quis se tratar, não é um exemplo para ninguém. E outra coisa, é um exemplo de que não se deve seguir. Se a pessoa está Então, com um problema, não, tem que procurar ajuda, até por quê? Porque uma pessoa que está com esse problema e transa com qualquer um, né? Porque um jogador de futebol, as histórias são de mulherio. É realmente complicada essa história e eu vou pesquisar o livro para dar uma lida. A mensagem é que a gente associa a sífilis à prostituição. E não é. Associa a sífilis a gente suja. E E não não é. é. E não Tem é. um quadro de Edvard Munch, que é aquele pintor que fez O Grito, um quadro famoso, Munch, M-U-N-C-H, Munch, que tem um quadro de A Herança, que é a mãe O senhor, linda. a gente vai precisar encerrar, doutor. Se o senhor Beijo. puder entrar no link da entrevista, eu vou enviar pelo Zap para o Tá senhor. bom. E escreve o nome desses livros. Deixa na entrevista para a gente, porque serve de utilidade pública. A gente precisa encerrar, já estamos totalmente fora do tempo. E ano Muito que vem obrigada, doutor. nós vamos ter a exposição sobre sífilis. Vai ser no Paço Imperial, na Praça 15. E você está sendo a primeira a receber essa informação. Uma exposição sobre sífilis no Paço Imperial, na Praça 15, sobre história, ciência e arte. Em primeira mão, no programa 15 Minutos com Júlio. Muito obrigada, doutor. Te agradeço em nome da equipe 15 Minutos, Jornalismo Independente, em nome do Canal 10 Cabo Frio TV. Vou me despedir com o pessoal e volto com o senhor já já. Bem, galera, hoje, né, foi um pouco a mais o tempo, mas acredito que essa informação é muito valiosa. E você que está vendo, que está assistindo, né, que está passando no seu feed, compartilhe essa informação. Tem mais pessoas que precisam saber dessas informações e só através da informação a gente pode transformar a vida das pessoas. Por isso que o 15 Minutos com Julie Costa existe para trazer informação de verdade e desvendar os tabus que a grande mídia não desvenda. Um grande beijo, um ótimo final de semana para vocês. Sextou, hein? Sextou com responsabilidade. 15 Minutos com Julie Costa. Jornalismo independente de verdade, feito para você. Apoio Cultural